Olá, boa noite. Como vai você? Meu nome é Adailton Meira, eu sou médico, eu quero me identificar primeiramente. Eu sou ginecologista obstetra há 36 anos. Eu fiz a minha formação da faculdade na Unicamp e depois eu fiz a residência médica e me especializei também em homeopatia. Fiz um curso na França de homeopatia e ginecologia obstetrícia. Trabalhei em um hospital na França durante quase um ano. Fiz vários estágios no mundo. Fiquei um mês em Oxford, fiz estágio em hospitais em Londres, na Bélgica, na Holanda, Austrália. E dei conferências em 10 países, falando sobre assuntos de mulher, assuntos de parto. Sou um dos pioneiros do parto humanizado no Brasil. Há mais de 30 anos, há cerca de 35 anos atrás, eu já defendi o parto humanizado, defendi os direitos da mulher, parir na posição que ela quisesse, no lugar que ela quisesse. Realizei também muitos partos domiciliares, cerca de 200 partos. Não faço mais há mais de 10 anos, mas eu continuo respeitando o parto fisiológico, o parto que segue o princípio hormonal, a mulher com a liberdade de escolha. Essas questões são fundamentais para mim, né? Depois eu juntei tudo isso com a homeopatia, com a visão da medicina chinesa, com a nutrologia, com a alimentação, com a iridologia e com a psicossomática. Fiz cursos de psicossomática, cursos de PNL, até chegar na constelação familiar sistêmica, que me deu hoje uma visão muito particular do ser humano, da medicina, de mim mesmo, da minha vida e dos processos que as pessoas adoecem. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, né? Sobre uma das doenças que acometem muito as mulheres na atualidade. É quase uma epidemia. Para vocês terem uma noção, eu fiz um grupo de constelação no meu consultório, quinta noite, sexta noite e hoje, sábado, num total de 10 constelações. Em 10 constelações houveram 3 casos de infertilidade. Desses casos de infertilidade, um de anovulação, um de ovário policístico e um de endometriose. Então, a infertilidade ela é uma doença que acomete as mulheres e não por acaso. Nossa conversa hoje é sobre endometriose. Eu vou começar falando um pouquinho para vocês da visão médica, porque nós temos de um lado a medicina da matéria, que não pode ser desprezada, e nós temos do outro lado a medicina da energia, que também não pode ser desprezada. E a doença, o que é? Ela é matéria ou ela é energia? O que você acha? A doença ela é lesional, só lesão? A doença que ultrassom, que a ressonância, que os exames captam, ou tem uma doença energética também, né? A resposta é meio óbvia. A doença, ela é tudo. E como que a doença começa? Ela não começa na matéria. Aquilo que os aparelhos captam de imagem, aquilo que os exames clínicos laboratoriais captam, não é a doença. Aquilo é a consequência da doença. Aquilo é a parte aparente, a ponta do iceberg. O pessoal está entrando aí no Instagram ao vivo e também estamos transmitindo aqui no Facebook ao vivo. Vou colocar aqui transmitindo no Instagram ao vivo. Você ainda não me segue no Instagram? Pode me seguir. Adailton Meira, estou lá. E vocês que estão chegando agora, Jaqueline, Rio Grande do Sul, a Sônia, Bento Cabral, velho amigo, tá fiel, hein, cara? Tô gostando de ver, tá seguindo várias. Se hoje nós estamos falando, olha quanta gente, Rose, Maria, Ana Maria, Marina,
Quanta gente especial. Já temos aqui também algumas pessoas no Instagram. Muito bom, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou dar uma recapitulada, já que vocês estão entrando agora, para vocês poderem acompanhar tudo. Maria do Carmo, Aurélia, Carmen, nossa, quanta gente! Estamos já com mais de 15 pessoas ao vivo nesse momento, isso é muito lindo. A Simone, lá do Japão, de Tóquio, olha só que beleza, né? Que maravilha. Temos homens também, né, presentes, e é importante para os homens entenderem a endometriose, porque se você pode ter uma irmã, uma namorada, uma vizinha, alguém que vai ter ou endometriose ou infertilidade. Boa noite, Célia, tudo bem? Então, você entenda que atrás de uma doença de uma mulher tem uma coisa muito mais complexa. E eu quero compartilhar com vocês algumas dessas experiências que eu tenho tido nos últimos anos, dessa medicina que eu chamo de integrativa, onde ela integra a medicina da matéria e a medicina da energia. É uma coisa só. É o que é chamado também holistic medicine, ou medicina holística, holos, do grego quer dizer todo. Então vamos lá. Falando de endometriose, é uma doença que basicamente, muito resumidamente, tá? A menstruação, em vez dela sair para fora, ela reflui, ela volta do útero pelas trompas, ela vem para a cavidade abdominal e aqueles pedacinhos de endométrio que descolaram, que iam sair para fora misturado com sangue, eles se implantam em algum lugar da cavidade abdominal. No ovário, no intestino, na parede do intestino, na parede abdominal, em cima da bexiga, na parede do útero, às vezes até aqui em cima no fígado, no baço, tem vários lugares, toda a cavidade abdominal. Então, é um refluxo, essa é muito resumidamente, tá? E também existe uma teoria de uma disseminação endógena, que pelo próprio sangue, essas células disseminariam, se implantariam, às vezes dentro do próprio útero, que é um caso chamado adenomiose, onde a mulher tem muita cólica. Quais são os sintomas da endometriose? O primeiro deles é dor, porque no pré-menstrual, esse endométrio lá nos outros lugares, principalmente no ovário, começa a coletar sangue, vai inchando. Ele começa a inchar. Depois, na hora que ela menstrua, ela sangra lá naqueles lugares. Então, vai fazendo cistos hemorrágicos, mas um sangue pisado, não um sangue vivo. Então, esse sangue, esse cisto de sangue, que é próprio da endometriose, causam dor, causam cólica, e essa dor ela é principalmente durante a menstruação, mas também pode ser fora da menstruação. E conforme a doença vai progredindo, vai enraizando, vai deformando o ovário, vai crescendo esses cistos, e a mulher deixa de ovular. Ela para de ovular, ela entra numa infertilidade. E também a própria trompa, que tem os cílios que transportam os óvulos, perde essa mobilidade, ela fica mais dura. Há uma inflamação no peritônio. Essa doença no intestino pode afetar o intestino, enraizar e pegar mais profundo, que a gente chama de uma endometriose profunda. Então, existe graus 1, 2, 3 e 4. Endometriose grau 4 é uma endometriose mais intensa, mais forte, muito mais grave. Bom, é uma doença autoimune. Então, não é uma doença que você vai lá, tira o ovário. O que acontece? A mulher fica sem ovário, mas a doença continua, porque existe um componente energético que foi antes do implante, algo que fez essa menstruação refluir, fez essa mulher se voltar contra ela mesma, fez essa mulher anular o feminino. Então, é uma doença conectada hoje pela crise do feminino, sim, porque menstruar é feminino. E a menstruação é esse fenômeno. Bem-vindo, Gladson. Vamos lá, vamos continuar. Então, se a menstruação é feminina, isso não pode ser exteriorizado. Obrigado pelos likes. Obrigado por compartilhar isso para as pessoas que vocês amam, tá? É porque há uma dificuldade dessa mulher se relacionar com esse feminino, entende? Ela não tem o direito de expressar. Ela precisa reter, guardar tudo isso. Mas isso foi fundamentado na infância dela. É um chip que é colocado.
é uma forma de pensar, é um mindset. Eu chamo isso de postura. Uma postura endometriótica. A mulher que tem uma postura endometriótica, não adianta você tirar os órgãos, ela vai continuar com aquela postura. Então, a endometriose, por ser uma doença autoimune, ela precisa de uma cura na postura. E aí a gente começa a ver que muitas dessas mulheres têm uma postura masculina. Começa assim, às vezes, quando a mãe engravidou, a mãe esperava um menino e nasceu uma menina. E aí, essa mensagem continua subliminar. De alguma maneira, essa menina, para satisfazer a mãe, que esperava um menino, ela entra dentro do masculino. Não estou falando de virar gay, tá? Virar homossexual. Não, estou falando de um comportamento mais na pancada, de luta, de ser masculino mesmo. Vocês sabem o que eu estou falando. Aquela mulher que é chamada de menino quando é criança e vai sempre em coisas... E depois entra numa postura de controlar, de determinar, de chefiar, de mandar e entra dentro desse masculino. Então, menstruar é uma fragilidade. Menstruar traz à tona esse lado feminino e não é bem aceito dessa maneira. Vamos de volta. Então, antes de nascer, já tem informação que pode fundamentar? Pode. Se essa mulher continua conversando com essa mamãe interna, querendo representar um menino para ela, ela não vai se curar da endometriose, por mais que você dê remédios e tudo mais. Vamos lá. Durante a evolução, o que a gente vê nas constelações? A gente vê isso. Meninas que não têm a permissão de crescer, são eternamente crianças. E pelo fato de ser eternamente crianças, não vão poder reproduzir, porque viram, muitas vezes, mãe da mãe. Quando a menina vira mãe da mãe, ela não pode ter filhos, porque ela já tem uma filha. E não cabe mais, não entra mais. Então, esse é um caso também bastante comum. Tivemos eu já fiz vários casos de endometriose tratados de diversas maneiras. Esse ano, em março, uma paciente me procurou com endometriose. Um gal com sintomas, com 36 anos, com infertilidade. Essa paciente não conseguia engravidar. E foi feita uma avaliação, foi feito ultrassom, foi feita uma ressonância. E viu realmente que ela tinha os cistos, e ela falou, olha, eu sou muito simpático do tratamento homeopático e gosto muito dessa abordagem. Fui numa médica especializada em São Paulo, ela indicou uma videolaparoscopia. Eu falei, você quer fazer essa videolaparoscopia? Ela falou, não. Então eu falei, então vamos tentar um tratamento holístico, de medicina integrativa. Ela falou, estou dentro. E nós fizemos uma constelação familiar sistêmica em abril. Nessa constelação, o que apareceu? Apareceu, de alguma maneira, a exclusão do masculino. Ah, que interessante. O pai dela é excluído, ela tinha uma luta, uma briga com o pai dela, isso apareceu. E aí era uma coisa antiga, porque o pai dela tinha uma herança europeia, fugindo da guerra. Veio, na verdade, o avô dela veio para o Brasil, tinha toda uma história de rejeição da pátria natal, e ela muito ligada à mãe, ela não conseguia desligar da mãe. Na constelação, a gente fez ela se posicionar diante da mãe e falar, olha, eu sou uma mulher adulta, eu cresci, não sou mais sua criancinha, e eu vou sair desse papel de viver para fazer você feliz. E ela se desligou da mãe, dessa mãe que prendia, e aí, nesse momento, ela se vira para o pai, acolhe a origem do pai, o país. É uma história mais comprida, mais gostosa de contar, não vou contar com detalhes, até para não expor, mas eu posso conversar com vocês mais à frente. Como isso, a história do pai e do avô tem a ver com a endometriose dela. E aí, o que acontece? Ela foi embora, um tempo antes também o companheiro dela passou por uma constelação, tinha uma questão com a mãe também, estavam ambos presos ali, conseguiram. Muito bem. Há pouco tempo atrás ela me liga, doutora Dailton, tenho uma notícia para te falar. Eu falei, o que é? Você está sentada? Eu falei, eu tô grávida. Sem cirurgia, só com tratamento de homeopatia e essa experiência da constelação, né?
Então, assim, é possível? É possível. Desde que nós entremos naquilo que é vital, naquilo que é o cerne da questão. Quando se corrige a postura muda o mindset, tira o chip, coloca um outro chip, um chip de aceitação, um chip de concordância, um chip de tomar as coisas como são. Né? E um chip de a mãe está lá, o pai está lá, mas olha, eu vou adiante, eu vou seguir, eu vou seguir. Um desses casos também que a gente constelou recentemente, desse final de semana, foi um caso de endometriose. Grave, um caso grave, um cisto grande de endometriose, infertilidade, e assim, uma pessoa que, o que aconteceu com ela? Ela se deixou, ela perdeu o amor próprio. Ela deixou de se valorizar e ela valorizava todo mundo. Então ela viveu para satisfazer os outros. Você conhece algum caso de gente que se coloca no último lugar da fila, que abre mão do amor próprio e vive para fazer os outros felizes, para cuidar dos outros, cuida de todo mundo? E ali a gente fez essa virada. Vamos ver agora a repercussão disso, se é acompanhado de uma postura, uma mudança de postura. Que lindo, agora nós estamos com mais de 25 pessoas ao vivo. Muito lindo, obrigado pessoal, é muito bom ter vocês todos aqui. Nós vamos continuar. Eu já estou com uma lista aí com mais de 20 assuntos, e os assuntos são cada vez melhores. Hoje saíram vários assuntos. Hoje saiu o assunto, olha, falar sobre a importância da avó e do vô de ser avó, porque várias constelações estavam presas porque os netos estavam ligados às avós vivamente e não conseguiam prosperar. Tivemos 3 constelações, né? Falar de sentimento de culpa, falar de gatilhos mentais, falar de mindset, falar de postura doente e postura sadia diante da vida. Olha quanta coisa nós temos para falar para vocês pela frente. Muito legal, né? Vamos finalizar a questão da endometriose. Então, a endometriose, ela causa isso. Ela anula o feminino. É uma mulher que tem conflito com o feminino. É uma mulher que vive, muitas vezes, com TPM, muitos anos. Uma mulher que tem dor. A menstruação, ser mulher é doloroso para ela. Ela não tem essa autorização. Porque isso é muito profundo, não é nem consciente, mesmo que haja consciência, ela não consegue mudar. Quando ela entra em paz com o feminino. Hoje, um dos casos de infertilidade, o masculino estava deitado, sabe por quê? Porque os pais se separaram, a filha fica com a mãe, o pai não vem visitar, e de alguma maneira a mãe também inconscientemente afasta a filha do papai para ficar só com ela, só dela. E essa filha cresce, casa e não tem o papai integrado dentro dela. Nossa, conforme ela foi falando com aquele papai ali, ele foi levantando. Foi lindo na hora. Foi lindo. Ela não estava vendo. Quando ela olha assim, ele estava em pé. O masculino tinha erguido. E ali ela chorava, e ela abraçou o pai dela, assim, com muito... E finalmente ela conseguiu falar, papai, eu te amo. E quando eu não aceito você, metade de mim não aceito, porque metade de mim é você. E ali ela faz as pazes com o feminino, ela faz as pazes com o masculino, e fica contrabalanceada. E aí, sim, ela começa a se abrir. Uma das perguntas que eu fiz foi, para que você quer engravidar? E ela fala, eu não sei. Eu falei, tá bom, então como é que você se imagina daqui a 1 ano com uma criança no colo? Ela falou, feliz. Ok, apaga, fecha o olho, abre o olho, fecha o olho de novo. Como é que você se imagina daqui a 1 ano sem a criança? Ela falou, trabalhando. E você vai estar como? Feliz. Aí eu voltei e falei, então você não precisa da criança para ser feliz. Não é a criança que vai te fazer feliz. Pelo contrário, tá? A criança vai te dar trabalho, vai acordar de noite, vai ter que amamentar, vai ter que carregar, vai ficar sem dormir, vai perder a liberdade, vai ter que trocar a fralda, vai ter que dar banho, vai ter que limpar cocô, um monte de coisa. Isso é muito trabalho. Ela ficou meio assustada assim, né? Então, como é que fica? Tomou consciência, incorporou o feminino. Meninas, é lindo abraçar o feminino. Abraça o feminino, né? Feminino gostoso, feminino harmônico, sem disputar com o masculino, sem brigar de poder com homens. Obrigado pelos likes, estou gostando dos likes, né? E aí, fazer as pazes com o masculino, fazer as pazes com o pai, acolher o papai, do jeito que ele é, tá? Você pode fazer uma meditação nesse momento. Quantas vezes você criticou seu pai? Quantas vezes você falou, meu pai me bateu? Teve uma que falou assim, meu pai foi muito austero, né? Meu pai me cobrava muito, me judiou muito, não sei o quê. Eu falei,
não gosto do meu pai. Eu falei, tá bom. Eu falei, como é que são as suas amigas? Você é mais forte que as suas amigas? Ela falou, eu sou. Você é mais determinada? Ela falou, eu sou. Você aguenta o tranco? Eu falei, eu aguento. E eu falei assim, sabe por quê? Ela falou, não, por causa do seu pai. Fala agora, obrigado, papai, né, por tudo que você fez. Graças a você, eu sou forte. E aí, naquele momento, ela começou a se emocionar, ela começou a ver o amor que o papai fez dela, né? A própria capacidade de suportar o amor pelo pai e o amor pela mãe. Nos dão amor pelo masculino, amor pelo feminino. Não é fácil, isso não é racional. E nós precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda de alguém que nos direcionar. E graças a Deus eu tive aqueles que me ajudaram, os meus mentores. E de alguma maneira, se eu estiver te ajudando, eu agradeço a sua presença, né? Convido você também para me curtir no meu canal no YouTube, no Vimeo, eu tenho vários vídeos explicando muitos assuntos. Vou ficar muito feliz de contar com a sua audiência. Amanhã, eu não sei exatamente o horário, mas eu vou postar mais no finalzinho da tarde, começo da noite. Quero estar compartilhando um assunto também muito legal, que vai fazer a sua vida mais leve, vai fazer a sua vida mais feliz. Conto com você? Espero que sim. O meu abraço. Fique em paz e curta o finalzinho do sábado à noite.